Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Vamos ficar de pé, em reverência a essa gloriosa palavra do Senhor. Eu disse, Mateus, capítulo 26. Glórias a Deus. Mateus 26. A pastora Márcia não está conosco hoje, que ela está com uma gripe muito forte esses dias, está medicada e está só pela misericórdia de Deus, né? Hoje fiquemos até um pouco com medo dela, que perdeu-se meio o paladar e o olfato. Falei, afasta-te de mim. Mas ela está muito mal, assim, com uma gripe muito forte, e nós sabemos que Deus está cuidando dela, amém? Então é chá, é mel, é remédio, mas está medicado, já foi no médico, e Deus está cuidando dela, amém? Glória a Deus. Mateus 26, versículo 40, diz assim, e voltando, Mateus 26, 40, ao 46, diz assim, e voltando para o discípulo, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, e se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para o discípulo e disse-lhe, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém, Pai? Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que Tu faças, Senhor, em nós aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Nenhum ser humano consegue ensinar as Escrituras, a Tua palavra, para o outro, se o Teu Espírito assim não o fizer, Senhor. Nós teremos conhecimentos humanos e nós o valorizamos, Pai, até uma certa parte. Mas o conhecimento que vem do céu, só pode vir do Teu Espírito. Nós oramos nessa noite, abre o nosso entendimento, Senhor. Todo espírito maligno que tem fechado a mente nossa, a mente dos crentes, para que não entenda, não compreenda a palavra de Deus, seja nessa hora repreendido. E nós declaramos agora nós completamente ligado nesse momento, Senhor, para ouvir a Tua voz e seguir em Tua direção. Assim oramos no glorioso e bendito nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma os seus lugares. Glórias a Deus. Meus amados, os meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela por muitos lugares, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina e nos instrui a estarmos orando, amém? Ela sempre nos mostra e nos ensina e nos instrui a estarmos orando, e é tão interessante, que eu acredito e você percebe-se que aquilo que você dá ênfase, que você fala, que você repete, é porque é importante, sim ou não? Aquilo que você fala uma vez pode passar desapercebido, mas aquilo que você repete, não é? E tem até o Tiago Brunelli diz que uma forma de ensino bom é você falar uma vez e você pedir para a pessoa repetir aquilo que você falou. Está entendendo? E isso é uma estratégia muito interessante. Sabe, porque as pessoas, você fala uma coisa, entendeu? Entendi. Mas o que eu falei? Não tem capacidade de repetir aquilo que a pessoa acabou de falar. É assim ou não é, irmãos? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que aquilo que você fala, que você repete, que você fala de novo, é porque é muito importante. É importante que se fala sobre isso, que faça isso. E nós vimos que Jesus, ele não falou uma vez, Jesus falou 3 vezes a respeito do grande motivo que é que nós temos que estar orando.
E aqui a palavra do Senhor, ela diz aqui, que foi em um momento difícil na vida dos discípulos, irmão. Não foi naquela coisa que muitas vezes você acorda e você já acorda assim mesmo para a oração. E que você já levanta, às vezes você teve um sonho com Deus e você viu o céu, você viu o arrebatamento, ou você sonhou que você estava quase morrendo, se levanta no outro dia, no Pentecoste. Ah, meu Deus, e não sei o que, eu vou orar, e porque para Deus me livrar, e está assim. Mas tem dias que você levanta, que parece-me que você trabalhou a noite inteira descarregando um caminhão de pedra, que não vai, e você tem desejo de orar. Ah, eu não estou com vontade, eu não vou orar. E é exatamente isso que os discípulos estavam passando. No momento que aqui, se você analisar o texto aqui, você vê que eles estavam como se tivesse pesado, seus olhos estavam pesados. Sabe, irmão, e às vezes você está tão pesado. Um dia, deixa eu falar uma coisa engraçada para vocês. Um dia, eu estava aqui na igreja, mas isso foi bem antes de eu, não era crente que eu sou hoje, né, Paulo? Aí tinha uma pessoa pregando, irmão do céu, e eu fechei o olho assim por um momento. Quando eu fechei o olho, assim, sabe aquela coisa que você fecha e você some? E quando um avião, assim, veio um avião e sentou do meu lado, eu disse, meu Deus, que sono é? Um minutinho que você fecha assim, você já, meu Deus, mas pensa no pé. Eu já levantei, já comecei a beliscar a minha perna, e já saí do meu lugar, sabe? Porque é um minutinho que você desperta, você é só um pouquinho de cochilar, acabou, perdeu, sabe? E aqui os discípulos estavam nessa situação, cansado, pesado, irmão. E foi para essas pessoas que Jesus falou. Então, se Jesus falou para esse discípulo que estavam como pesado, como cansado, então ele não dá desculpa para nós, quando nós temos uma boa desculpa, que eu estou cansado. Jesus diz assim, olha, e nós precisamos entender, irmão, que essa é a forma de um crente viver. A forma de um crente viver é que nós devemos estar sempre pronto. E uma pessoa que não está em oração, uma pessoa que não está em jejum, é uma pessoa que não está pronto. Eu me lembro de que no Egito, quando Deus deu a ordem para Israel sair de manhã cedo, ele disse, estejam prontos, durmam com as suas roupas cingidos, durmam vestidos. Sabe aquelas crianças que quando vai dormir e levanta de manhã cedo para ir para a escola, já dorme com o uniforme da escola? Já ouviu alguma criança fazer isso? Não é verdade? Já vou dormir pronto. Estejam com seus lombos cingidos, estejam prontos, porque, irmão, e o Senhor, Ele sempre nos orientou dessa situação. Querido, eu já vi pastores testemunhando, dizendo assim, chegaram na minha casa, uma pessoa dizendo, pastor, vamos na minha casa orar, porque tem alguém de mim. Disse, não, eu não vou, porque essa semana faz dias que eu não jejuo. Olha que vergonha. A pessoa que não está pronto. E a Bíblia diz aqui, irmão, que nós precisamos estar pronto. Nós devemos estar pronto. Nós devemos estar atento. Vigia e ora. E a Bíblia diz também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cadê o nosso irmão do Data Show? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Ok. Diz assim, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Próximo. Resista-lhe firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Próximo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Irmãos, Jesus nos ensinou que nós devemos estar sempre pronto, orando,
E vigiando, orai e vigiais para que não caia em tentação. Aqui o apóstolo diz, sede vigilante, irmão. E é muito interessante que alguém, irmão, olha só, irmãos amados, filhos de Jesus Cristo, pensa nisso. Às vezes os crentes não entendem a vocação que Deus chamou nós, irmão. Um dia, faz alguns anos atrás, eu fui no Banco Itaú com um primo meu que, eu não me lembro, nós íamos fazer alguma coisa com dinheiro ali, e ele foi comigo, e eu sempre ia no banco no Bradesco, perdão, no Itaú, e sempre entrava, já conhecia o gerente, já conhecia o vigia, é aquela coisa que você conhece, você entra cumprimentando as pessoas, e sempre vai isso. E quando eu fui com esse meu primo, nós fomos chegando junto, e eu passei, e quando ele estava assim, eu passei, e quando ele foi passar, ele me chamou para dentro, e falou, volta para fora, ele travou ali, para o rapaz não passar, o Nelson. E o Nelson voltou e disse, pastor, está tudo bem? Esse rapaz está com você? Eu digo, não, está tudo bem. Olha que interessante, eu jamais iria estar naquele momento ali, claro que era meu primo, mas ele por ser um cara, por mesmo que me conhecesse, ele sabe do perigo que poderia entrar duas pessoas ali no banco, e um fazer transferência para o outro, sendo assaltado, sendo obrigado a fazer tipo de procedimento. E o vigia, ele ficou atento e me viu nessa situação. Alguém que trabalha, ele não trabalha para dormir lá no seu serviço, ele está vigilante, olhando, prestando conta de tudo. E é muito interessante que o sinônimo do estar vigilante aqui, deixa eu ver aqui, se eu consigo ler para vocês. Qual que é o termo do ser vigilante? É ser sóbrio, pede moderação, equilíbrio mental e controle das próprias emoções, desejo sem exagero ou perda de lucidez. Olha que lindo, irmão. Alguém que é sóbrio é alguém que vive em moderação, equilíbrio mental e controle das suas emoções. Alguém vigilante é alguém que controla as suas emoções, irmão. Escuta, irmão, quantas pessoas tidas nesse mundo como uma pessoa de pavio curto, porque qualquer pouco explode. Não, falou assim comigo, eu não sou daquele que leva o desaforo para casa. Pessoa que não tem o controle mental. Sabe, aquela história que um dia uma mulher, ela foi falar com o pastor, eu quero que o senhor me aconselhe que na minha casa é muita briga, e o meu marido fala, eu não tenho paciência, eu respondo sempre ele, e o pastor disse assim, olha, então eu tenho a solução para você. E ele foi lá, pegou um copo d'água, copinho d'água, diga, vá para casa. Ai, pastor, essa água é ungida? Não, eu vou te explicar o mistério dela. Você vai chegar em casa, e na hora que o seu marido falar alguma coisa para você, que te irritar, você vai fazer o quê? Beba um gole dessa água. Mas não engula, segura. Entendeu? Sim ou não? Calma, conta até 10. Esfria o ânimo. E uma pessoa que tem controle emocional é alguém que está vigilante. Ela sabe que ela não pode falar na hora, irmão. E é muito interessante, irmãos, porque assim, isso serve para nós dentro de casa. Sabe por quê, irmão? É aquela mesma conversa que a mãe diz assim, mas se fosse para outro você fazia, mas porque é para a mãe, você não faz, ou porque é para a avó. Já viu esses memes? Se pede um amigo, está na hora, mas se é para a mãe, se é para o pai, não vou fazer. E o controle emocional é alguém que está sempre pronto vigiando. Está entendendo? É o meu pai, é a minha mãe, é meu esposo, é minha esposa, é meus filhos. Eu tenho que vigiar a minha forma de viver, gente, pelo amor de Deus. Alguém que está vigilante é alguém sóbrio, que tem controle das suas próprias emoções, do seu desejo, e vive uma vida sem exagero ou perda de lucidez.
O que é vigiai? Significa uma pessoa que está sempre atento, acordado, alerta espiritualmente, para não cair em armadilha ou distração do mal. Sabe, irmão, nós precisamos entender que os nossos celulares, eles não podem ter uma senha que a nossa esposa e que nossos filhos não saibam. Esse tempo para trás tinha muitos memes das pessoas que passavam perdendo as pernas na carreira de carro, de moto, e não sei o quê. O que aconteceu? Ele esqueceu do celular na casa dele sem a senha. Alguém viu aqueles memes? Irmão, se eu entro num lugar da onde eu tenho que colocar um segredo para minha esposa não ver, eu nunca deveria ter entrado naquele lugar. Está entendendo? Então é preciso ter uma senha, para os estranhos, para alguém de má intenção, mas nós não podemos, alguém que vigia, nós não podemos ter senha, ter separação em nossas casas. Então aqui a palavra do Senhor, ela diz assim, irmão, que nós precisamos estar apercebido, o diabo, vosso adversário, irmão. Querido, às vezes você está naquela situação que tudo está bem, graças a Deus, está com os boletos pagos, está a tua vida todo em dia, está toda a situação, o teu sonho se realizando, irmão, não é nessa hora que nós devemos abaixar a guarda, irmão. E nessa hora a gente precisa continuar atento, porque às vezes, irmão, o diabo, ele não derruba uma pessoa de uma hora para o outro. A Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso redor, irmão. Você não sabe o que foi falado hoje em uma reunião no inferno a respeito do teu próprio nome. Está tudo bem agora, mas você não sabe o que o diabo está preparando para mim e para você. Sabe, irmão, é interessante você ter intercessores, pessoas que te amam, que oram pela sua vida, que guardam você em oração. E quantas pessoas já ligaram, pastor, eu estava dormindo essa semana e eu sonhei isso com você. Fica ligado, fica esperto. Eu digo, glória a Deus por isso, está tudo bem. Eu paro, analiso a minha vida, não está tudo certo, mas eu fico ligado, porque o mundo espiritual pode se mover. E nós, como filhos de Deus, temos que estar vigiando, irmão. A Bíblia diz que essa aí não é, de vez em quando, irmão, não é fazer um bico de vigia. O meu trabalho está muito bom, eu vou fazer um bico de vigia depois do meu horário. Não é uma taxa que você vai fazer, você tem que estar atento, ligado, irmão. E aqui Jesus diz assim, que os discípulos estavam dormindo, cansados. Sabe, e nós precisamos entender que alguém que está vigiando é alguém que cumpre a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia diz que eu devo fugir de toda aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Às vezes o que você vai fazer não é pecado, mas pode levar alguém a pecar. Sabe, irmão? Às vezes que você faz, está tudo bem, mas fugir da aparência daquilo que o diabo pode armar como cilada contra a sua vida, estar vigilante, pelo amor de Deus. Irmão, nós precisamos entender, irmão, que nós não podemos viver uma vida correndo risco, e se eu vivo uma vida correndo risco, eu posso cair a qualquer momento. Jesus disse em Mateus 10:16, diz assim, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Sabe, irmão, simples como as pombas, uma pessoa que não vive, uma pessoa que não vive cheia de malícia, ou cheia de medos, uma pessoa que não confia em ninguém, não simples, pode ter, mas seja prudente, irmão. Aquele convite que parece inofensível, no final dele pode te levar para a desgraça. Sabe, irmão, aqueles convites que a internet chama, o convite que um amigo chama, o convite que chega próximo de você, você tem que estar vigiando, e como o Eduardo diz, nós temos que ser prudentes, julgar os impactos da decisão que nós tomamos em nossas vidas, e alguém que está vigiando, ele para, aonde vai dar isso aqui? Qual o caminho que vai dar? Você precisa entender, irmão, que existe uma luta espiritual 24 horas, enquanto você está dormindo, o diabo está planejando como vai te derrubar, mas ele só vai planejar e não vai conseguir, em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão?
Glória a Deus. Amém? O diabo não vai conseguir se nós estivermos ligados. Atento, vigia, irmão, pelo amor de Deus. Estejam atentos, simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Então, o primeiro ponto de uma forma de um crente viver, irmão, nós devemos estar sempre pronto, vigiando. Vigia o que você fala, vigia o que sai da sua boca, vigia o que os teus ouvidos estão ouvindo, vigia o que os teus olhos estão vendo, irmão, são portas. Vigia quais são o tipo de filme que você vê na sua casa. Sabe, irmão? Vigia o que os teus olhos estão enxergando. Irmãos, é incabível um crente, um cristão, acessar sites de pornografia. É inaceitável, irmão, pelo amor de Deus. É inaceitável o casal, eu já ouvi dizer de casal, que ele e a esposa, de comum acordo, vai assistir um filme para apimentar a relação, irmão. Vai queimar a relação no inferno. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Sabe, irmão, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos vê, vigia o que o teu ouvido ouve. Vigia o que tua boca fala a respeito das coisas, da situação, e vigia o que a tua boca fala a respeito de você mesmo. Irmão, tem pessoa que tem por costume dizer, não, é que eu sou burro mesmo. Já viu dizer isso? Não, é que eu sou burro mesmo. Não, é que eu sou um tanso, eu sou um tonto. Irmão, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aquilo que eu falo se torna em costume na minha vida. E a palavra de Deus diz que a minha boca ela tem que servir e tem que sair somente coisas que edificam as pessoas e a mim mesmo, irmão. Se você quer que as pessoas acreditem em você, e quando você mesmo não acredita quando você fala? Está entendendo? Fale sempre coisas boas a teu respeito, vigie a tua boca. O segundo ponto, irmão, nós precisamos estar vigilante, precisamos estar orando e lendo a palavra de Deus. Gente do céu, pelo amor de Deus, irmão, eu digo, irmão, rapaz, esses dias eu ouvi um pastor falando, irmão, olha que absurdo, irmão, tem Bíblia Sagrada, eu não sei exatamente qual que é a editora, mas tem muitas Bíblias nos dias de hoje, que estão sendo tirado versículo bíblico. Sabe, irmão? E versículos, um versículo, 2. Mas são versículos que falam contra o pecado, ideologia de gênero. Sabe, irmão? E eu vi um pastor dizendo que quem tem as suas Bíblias, guarda ela. Porque vai chegar um tempo que você não vai encontrar mais lugar para comprar Bíblia. Você vai encontrar a Bíblia adulterada. E as pessoas que não vão ler, não vão entender. Querido, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não se ofenda comigo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta diariamente com a palavra de Deus? Quanto tempo, pelo amor de Deus? Querido do céu, se alguém vai fazer a carteira de motorista, já viu o empenho que é? Conhecer as leis de trânsito, as placas, porque vai fazer um teste, irmão, mas a vida cristã não é um teste que você vai um dia no Detran, ou em qualquer outro departamento e vai tirar uma carteira, é a tua vida, gente do céu. Quantos estão dormindo, irmão, desapercebido, e o diabo está pintando e bordando na tua cara? Falta o quê? De oração, de conhecer a palavra de Deus. Ah, eu sou crente, sou, mas eu vou lá de vez em quando. Irmão, disseram que na última pesquisa que teve aí, agora tem o católico não praticante, tem o evangélico e o evangélico não praticante. O evangélico não praticante é o quê?
Um tolo. Porque já conhece da verdade e não vive de acordo com a verdade de Deus. Eu sou crente, mas eu não sou praticante da cristandade, dos princípios de Deus, então não sou cristão, gente. Nós temos que estar firme com a leitura da palavra de Deus. Aqui, como Jesus disse, os discípulos, por que vocês não estão orando, abençoado? Vigia, ora, irmão. E outra necessidade, leiam a palavra de Deus, leia desesperadamente a palavra de Deus. Teve país comunista que eu já vi testemunho de pessoas, de missionários, que antes de vir a proibição da Bíblia Sagrada, irmão, eram pessoas que estavam lendo a Bíblia, mas o sono era tão grande que os olhos estavam viajando, ele ia lá, tomava um banho de água fria e voltava para ler a palavra de Deus. Irmão, pasme os irmãos e amadas irmãs, presta atenção no que eu vou te falar. Esses dias eu fiquei pasmado, admirado. Tem uma senhorinha que ela passa juntando reciclável em nossa rua e ela pega somente vidro, que ela tem o nicho dela é vidro, ela faz artesanato ou vende para alguém lá, é só vidro, sabe, vidro de conserva. A minha sogra, o meu cunhado leva todos os vidros lá em casa para entregar para essa senhora. E aí um dia ela chegou lá e a Márcia sentiu no coração de orar por ela, evangelizou, orou, foi uma choradeira, aquela coisa toda, descobriu que a mulher estava com problema com os filhos dela, e foi a coisa mais linda do mundo. E assim, essa mulher descobriu que nós éramos cristãos. E aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, escuta, vocês não querem que eu traga Bíblia para vocês? Que eu traga Bíblia para vocês? Porque eu passo fazendo reciclagem e eu encontro muita Bíblia. E aí a Márcia falou assim, Manuel, a senhora vai trazer Bíblia aqui para levar para a serve, para deixar para a igreja. Eu digo, glória a Deus, pode ser, irmão. Mas quando a mulher trouxe diante de Deus, eu fiquei profundamente preocupado com aquilo. Quantas Bíblias, uma caixa de Bíblia, irmão do céu, de pessoas que colocam a Bíblia dela no lixeiro, gente, pelo amor de Deus. É a palavra de Deus, gente. Eu, diante de Deus, eu fiquei com o meu coração doído, eu digo, meu Deus, tem misericórdia da nossa geração, Senhor. Tem misericórdia da nossa geração, que tem a capacidade de colocar uma Bíblia, a palavra de Deus, no lixo, gente do céu. Olha só que loucura, e essa mulher trouxe uma caixa de Bíblia, eu peguei com o maior amor do meu coração, peguei aquela Bíblia, levei lá na serve, e os meninos que chegam, que não tem Bíblia, estão lendo a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, pelo amor de Deus, gente. Quantos anos você está na igreja, e aí essa pessoa diz, vamos ler o livro de Salmo, a gente não sabe se está no Novo ou no Velho Testamento. Gente do céu, sabe, irmão, me perdoa, mas nós desesperadamente precisamos ser uma geração, a geração com mais informação. Você sabia que o Augusto Cury diz que hoje uma criança de 9 anos de idade, irmão, ele tem mais informação do que o imperador do tempo antes de Cristo. Uma criança de 9 anos de idade, ela tem mais informação. É a internet, irmão, dá um celular teu para uma criança de 9 anos de idade para você ver. Eles entram em coisas, sabem de coisas que você tem medo de entrar. Destrava, abaixa, desinstala, é uma loucura, gente do céu. Sabe, irmão, e os crentes estão com a Bíblia na mão, um período de informação que existe, você pode baixar no teu celular. E você fazer várias pesquisas com várias línguas, e os crentes não estão lendo a Bíblia. Os crentes lá de fora, né? Lá da Assembleia de Deus. Mas os crentes da CCQB é diferente. Aleluia. Gente do céu. Você está entendendo, irmão? Nós temos que lermos a palavra de Deus, é uma necessidade, irmão. E por que é interessante, irmão? Para mim é uma das coisas que, se isso não te convencer, pode deixar a Bíblia aí e vai ler o livro de Paulo Coelho. Irmão do céu, sabe por que é interessante você ler a Bíblia? Porque você lê a Bíblia aqui e você vê Deus fazendo coisa gloriosa. Quanto mais você lê a Bíblia,
mas fé é colocada no seu coração. Sabe por quê? A própria palavra diz que a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais você lê, e quando você, olha só que coisa gloriosa, você passa por um problema, mas você vai orar, e você vai se lastimar, você vai reclamar? Não, sabe por quê? Porque eu li na Bíblia que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, esse Deus é o Deus do impossível, e se eu estou com uma causa impossível, então eu devo clamar a Ele, e está tudo bem. Olha que coisa gloriosa, é importante, é necessário você ler a Bíblia Sagrada, não é para você sair por aí falando, porque a Bíblia diz em Mateus 5, 23, porque João 4, 42, Gênesis 1, 22, irmão, não é para você repetir que nem um papagaio, mas é para você guardar essa palavra no teu coração. O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então há uma necessidade nossa, como filho de Deus, nós sermos pessoa que amamos a palavra de Deus, que adoramos a Deus, e amamos a sua palavra, e essa palavra, nós guardamos ela no fundo do nosso coração, amém? E terceiro, o Bruno pode vir para nós terminar. 1 Tessalonicenses, por favor, o Natan ali, 5, 16 a 18. Terceiro ponto, dessa noite nós terminamos aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Estejam, olha irmão, pelo amor de Deus, olha para os irmãos que vivem murmurando, para os irmãos que vivem, como que é aquilo, a pessoa que acorda de manhã cedo com a cara feia? Mal-humorado, graças não sei nem o nome, mas de manhã cedo acorda que parece que dormiu com uma onça, sabe? Acorda de manhã cedo, bom dia, só se for para você, porque meia-noite foi péssima. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, estejam sempre, oh irmão, pelo amor de Deus, estejam sempre alegres, irmão, agora você veja bem, irmão, que loucura foi isso que o apóstolo Paulo foi escrever, gente, como que um crente no dia de hoje vai viver sempre alegre? É um mandamento, e sabe, você vai viver alegre, porque você está passando por um problema de dificuldade, de aflição, mas você já sabe que o Deus em que você serve está trabalhando em teu favor. Então você já está alegre agora diante do problema, porque você sabe que no final vai dar certo. Tem um pregador que diz, você sabe por que não deu certo ainda na tua vida? Porque ainda não chegou no final. Porque no final tudo dará certo. Aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus por isso, gente, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17, olha só, estejam sempre alegres, e o próximo é, fala baixo irmão, para o irmão não escutar, eu quero que os irmãos daqui, falem para os irmãos dali, amém? Ok irmão? Nós vamos falar para eles, leia para eles o que nós vamos falar, orem sem, e agora vocês vão devolver para eles, o que vocês vão falar para eles? Orem sem, estejam sempre alegres, orem sem cessar. 18, Natan, em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, em tudo dai graça, gente. Gente, que loucura, mas isso é a Bíblia que nós acreditamos que é a verdade, irmão. Estejam sempre alegres, ore sem cessar. Irmão, em tudo dai graça, meus amados, e se existe alguma coisa, irmão, que incomoda o diabo, é uma pessoa agradecida, sim ou não? Glória a Deus. Uma pessoa agradecida, irmão.
O mais simples que você tenha em sua casa, você pode fazer virar um banquete, gente do céu. Sabe, irmão, tem uma coisa que os crentes que não vigiam, eles sempre são alvo disso, de inveja, de palavra de maldição e de agouro. Sabe, irmão, você acha que não, mas isso é uma coisa muito comum, das pessoas terem inveja de você, irmão. Querido, é muito normal as pessoas falam, irmãos do céu, eu já ouvi dizer, que tem até crente que ora contra o outro, gente. Olha só. E qual que é o antídoto para que eu fique livre disso? É ser sempre alegre. É ser agradecido, sempre dar louvores a Deus. Eu ensinei uma coisa na minha casa, que hoje eu sou pego por ela. Às vezes nós somos uma tropa lá em casa, 5 pessoas para comer. E quando nós vamos se alimentar, é sempre todo mundo na mesa. Mas sempre tem alguém com alguma coisa fazendo, não é assim? É assim, Alexandre? Na sua casa, vocês são só em 4 agora, daqui a pouco vai ser em 5, né? Mas sempre tem alguém que tem que lavar a mão, estou no banheiro, estou terminando, estou não sei o quê, e a outra tem que esperar. E a gente espera, e vem. E aí a gente dá uma beliscadinha. Dá uma beliscadinha aqui, beliscadinha outra. Ei, já oraram? Já oraram? Não, é verdade, vamos orar primeiro. E tem que esperar todo mundo chegar, e todo mundo orar, para todo mundo se alimentar. Então nós precisamos estar sempre agradecidos pela mesa que Deus colocou para nós. Irmãos, sempre terá alguém, escuta isso, irmão, sempre terá alguém que terá inveja da sua família, sempre terá alguém que terá inveja da sua casa, sempre terá alguém que terá inveja do seu filho, sempre terá alguém inveja do seu carro, por mais simples que seja, sempre haverá alguém com inveja de você. Sabe, irmão, e dizem que a inveja, as pessoas não querem ser você, quer ter aquilo que você tem. Queridos, teve uma época, não sei se você lembra, mas o dono da IOC, e era aqui até do Paraná, acho que era do Paraná, IOC, né? Ou não, São Paulo, que a esposa dele matou ele, despedaçou ele, colocou numa mala e jogou ele fora. Alguém lembra dessa terrível situação? Matsunaga. Isso aí, tem até um filme na Netflix, uma série. Essa mulher, ela fez isso com o cara. E quando eu estava ouvindo essa reportagem no Datena, bem no olho, que descobriram que era ela, ele falou assim, ó, um dos motivos que ela disse que ela matou o marido, porque o marido estava traindo ela. E o próprio Datena falou assim, olha, ela esquece que um dia ela era amante dele. Ele era um homem casado, que tinha a família dele, ela era uma garota de programa, entrou na história do cara, tomou a mulher do cara, tomou ele da mulher dele, e agora ele estava fazendo a mesma coisa com ela, e por isso que ela o matou. Claro que existe um monte de desgraça nesse casamento ali assim, mas sempre haverá alguém com inveja, querendo aquilo. Irmão, e você sabe uma coisa que o Espírito Santo falou para mim? Que você sempre perde aquilo que você não valoriza. É verdade ou não é? Você sempre perde aquilo que você não valoriza. Se você não valoriza a tua esposa, você corre risco de perdê-la. Se você não valoriza o teu marido, você corre risco de perdê-los. Se você não valoriza os teus filhos, você corre risco de perder os teus filhos. Se você não valoriza o teu carro, você corre risco de perder o seu carro. Tudo que você não valoriza, você acaba perdendo. Então, e você ser agradecido, é você dizer, meu Deus, é velho, não tem um valor inestimável, é um carro simples, mas é o carro que Deus me deu, então eu vou gastar, eu vou cuidar dele. É minha casa, é a que eu tenho, eu vou cuidar dela do máximo possível, é meu jardim, eu vou cuidar dele. É a minha família, eu vou cuidar dela com unhas e dentes. Eu vou valorizar tudo aquilo que Deus me deu.
E uma pessoa que é agradecida, é uma pessoa que é agradecida por aquilo que o Senhor te deu. É o sapato, glória a Deus, é uma roupa, glória a Deus, vou cuidar. É a minha casa, é o meu sofá, é a minha televisão, é a minha cama, eu vou cuidar, porque Deus me deu. Então eu vivo uma vida com gratidão ao Senhor. Louva a Deus pelos meus amigos, louva a Deus pelas pessoas que Deus colocou do seu lado. Irmãos, se você não valoriza os seus amigos, você perde ele. Se você não valoriza o seu emprego, você perde ele. Tudo que você não valoriza, você acaba perdendo. Mas aquilo que você valoriza, você é agradecido ao Senhor. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me deu. Então eu vou cuidar dele com todo o meu amor e o meu coração, em nome de Jesus. Sede agradecido. Sede agradecido. Sede agradecido, aleluia. Sede agradecidos, irmãos. Sejam sempre alegres, como diz a palavra de Deus. Que sempre possa sair do nosso rosto uma gratidão ao Senhor. Sabe, irmão, eu já fui em velório, da onde as pessoas elas estão ali, mas elas têm um ar de gratidão, de louvor a Deus. E eu sempre percebo assim, que são pessoas que na sua passagem ela vê Jesus, e o Senhor deixou ela um pouquinho com aquele ar de alguém que viu o sobrenatural. Ser agradecido, irmão, por tudo que Deus tem para a sua vida. Seja agradecido. É o que Deus quer para cada um de nós. E uma pessoa que não é agradecida, é uma pessoa que é negativa, que sempre vai ver aquilo que ainda não conquistou. A pessoa que é mal agradecida, ela esquece daquilo que ela já conquistou, e o olho dela é naquilo que ela não conquistou ainda, gente do céu. Você está entendendo? Eu tenho esse carro, mas passo outro carro. Não, eu não gosto desse porque eu queria ter aquele. Gente, mas é esse que Deus te deu. Não, mas está sempre não mais para reclamar. Mas nós precisamos sermos agradecidos, sempre agradecidos. Teve uma história de uma menininha que a mãe dela foi buscar lá na escola, e a menininha, e a mãe esperou do outro lado da rua, com uma sombrinha. E quando a menininha foi correndo, e ela vai correndo, sei lá, deu uma gargalhada e começou a rir. Isso já faz algum tempo, essa história, né? E daí a mãe perguntou: filha, por que você está rindo? Mãe, você não está vendo os relâmpagos? Perdão, a mãe disse: filha, por que você está rindo tanto? Porque você está vendo esses relâmpagos? A mãe: Deus está tirando foto de mim com o flash ligado. Aleluia, gente do céu. Na chuva eu ri, porque o meu pai, ele está tirando foto de mim com as flash ligadas. Aleluia. Sede agradecido, gente do céu. Se você tem alguma dor no teu corpo, a gratidão vai botar essa dor embora em nome de Jesus. Se você tem escassez na sua vida, pobreza ou miséria, se você ser agradecido, essa miséria vai embora em nome de Jesus. Sede agradecido em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, isso é simples, mas isso pode mudar uma vida. Se você vigiar, orar, ler a palavra de Deus, ser agradecido, você acha que muda a vida de qualquer pessoa, sim ou não? Aleluia. Oh, meu Deus.